Irmãos, dando sequência aqui então, nós estamos no capítulo 2, que diz respeito às Sagradas Escrituras, certo? Então, algumas coisinhas para relembrarmos. Nós paramos em qual número? Número 3. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, ou seja, veio de Deus. Por isso, nós vimos que ela tem algumas características peculiares dela, que por ser inspirada por Deus, ela é inerrante, ou seja, vindo de Deus, que é um Deus de verdade, não contém erros. Sendo assim, isso quer dizer que nós podemos usar a Bíblia como nossa regra de prática de vida e de... que mais? Fé, a respeito daquilo que nós cremos, certo? Então aqui a gente passeou, falou a respeito de Deus ser o único autor, de Deus ser o verdadeiro autor, de as Escrituras serem a fonte de instrução celestial. Então, basicamente, nas últimas três pontos que nós tratamos aqui você lembrar, a Bíblia é a palavra de Deus. Por que ela é palavra de Deus? Ela é inspirada por Deus. Deus escreveu a Bíblia com o próprio punho? Não, ele usou autores humanos, mas ele manteve algumas características particulares deles. Sendo que a Bíblia veio de Deus, nós podemos ter certeza que ela não contém erros. Por isso nós podemos confiar na sua inerrância. Por isso nós podemos confiar que ela não vai ter nada lá que nos tire do caminho da verdade, certo? Foi isso que nós vimos. Gravaram isso? Vê que é bem simples, né? São coisas que quando a pessoa perguntar para você, mas a Bíblia, por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você já tem bastante munição. Então, dando sequência aqui hoje, vamos ver se a gente consegue caminhar juntos aqui no 4, 5, 6 e 7, mas vamos com calma, né? Então, chegamos ao número 4, que diz assim: sendo a Bíblia escrita em linguagem angelical, é isso que a nossa confissão acredita? Não, não existe língua de anjos. Então, sendo a Bíblia escrita em linguagem humana, escrita por homens, devemos interpretá-la segundo o método histórico-gramatical, ou seja, seu significado é encontrado na intenção autoral, contido no texto em seu ambiente histórico. O que queremos dizer quando falamos disso? Intenção autoral. Então imagine que amanhã você quer me convidar para jantar na sua casa. É um convite muito bem-vindo. E aí você escreve assim: lhe espero amanhã às 7h30. Se eu não souber o ambiente histórico que eu conversei com você a respeito do que você quer fazer comigo às 7h30 amanhã, ou às 19h30, a chance de uma pessoa, depois de um tempo, ler essa mensagem e ela pode interpretar assim: ele está querendo arranjar uma briga com ele. E ele disse: lhe aguardo amanhã às 19h30. Poderia? Poderia. Ou então a pessoa diz assim: ele está devendo, ele é devedor, ele tem que pagar. Aí ele disse: lhe espero às 19h30. Isso tudo faz parte do quê? Do contexto histórico. Entender o que está acontecendo como pano de fundo. Então isso é importante para que você não seja levado a uma interpretação pessoal, trazendo ao texto aquilo que você quer. Alguém lembra onde nós aprendemos sobre isso? Última pregação de domingo. Temos que ter humildade de chegar até a Bíblia e ter cuidado de não trazer nossa preferência pessoal. Então, uma vez vencido essa barreira histórica, teria ainda a intenção autoral. A intenção autoral é entender o que o autor que escreveu a mensagem quer transmitir para o seu leitor, para aquele que vai ler. Na Bíblia, nós temos isso claramente quando nós lemos contexto das coisas. O contexto, existe aquele que é o contexto imediato, que é ler um pouco para cima, um pouco para baixo, o contexto da carta ou do evangelho e o contexto da Bíblia como um todo. Então isso é importante que nós saibamos para que você não saia interpretando de qualquer forma. Quando, por exemplo, nós lemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida,
João 14, o quê? Ninguém? 6, né? Quando nós lemos João escrevendo isso, qual é a intenção de João? A intenção é que o leitor, a ler aquilo, ele diga assim: olha, Jesus é um caminho no qual nós devemos criar uma passeata para poder chegar a Ele. Ele é o caminho. Então, o caminho é um tipo de peregrinação. Entenderam? Pode acontecer isso? Claro que pode. Quando uma pessoa tira a intenção do autor, ela acaba colocando preferências pessoais e aí surge o maior tipo de abominações e de heresias. Já disse um certo autor que as heresias, da onde vem a maior quantidade de heresias? Da Bíblia. Aí você diz, mas como assim? Quando a Bíblia não é interpretada de acordo com o seu método histórico e gramatical. Então, quando João diz lá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele tem uma intenção clara de dizer que apenas por Jesus se vai até Deus. Como nós sabemos isso? Lendo a Bíblia no seu contexto histórico e gramatical. Então, agora vem aquele banho de água fria para aqueles preguiçosos de dizer assim, você precisa estudar. Você precisa conhecer um pouco de português para poder interpretar de maneira certa. Na medida do possível, o ideal era ir até as línguas originais, nem sempre é fácil, mas você vai ter bons comentaristas a respeito, e você tem o pastor para isso. Então, quando nós entendemos isso, uma barreira muito grande é passada. Você não tem o risco de sair interpretando de qualquer forma. Intenção autoral e o pano de fundo. Isso nós chamamos de contexto, que nós precisamos lembrar do contexto da época, o contexto histórico, e nós precisamos interpretar gramaticalmente. Ou seja, aquilo que é verbo, aquilo que é sujeito, uma preposição tem função. E isso vai fazer uma diferença absurda na maneira que você interpreta. Muitas vezes as pessoas elas não são maldosas, mas elas, por não interpretarem gramaticalmente correta, elas acabam caindo num monte de erro. Eu me lembro uma vez que passou, acho que foi no Fantástico, um suposto pastor que ele estava traindo, estava tendo um relacionamento com a mulher de um dos membros lá, porque ele disse que lá no profeta Oséias está dizendo, pega a esposa dele e adultera. E a ideia lá é que a esposa era adúltera. Então ele simplesmente não leu um acento no lugar certo, e parece engraçado essa bizarrice, mas aconteceu isso. E daí quando falaram para ele, olha, o senhor interpretou, o repórter falou para ele, o senhor interpretou errado, ele não sabia onde se enfiar. Um erro gramatical. Você imagina o que mais não vem por aí. Abram suas Bíblias em Lucas 24, que vai falar um pouquinho a respeito disso. Lucas capítulo 24. Vocês sabem, talvez da Bíblia vocês saibam, mas do Novo Testamento vocês sabem qual é o livro maior do Novo Testamento? Já pararam para pensar nessas curiosidades ou não? Estamos falando nele aqui. O Evangelho de Lucas é o livro mais comprido do Novo Testamento. Se fosse de toda a Bíblia, talvez você ficasse mais fácil, né? Então diz lá, Lucas 24, verso 27. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aqui é aquele trecho famoso de que Jesus se encontra com os discípulos no caminho de Emaús e eles não reconhecem Jesus. Então Jesus começa a explicar as escrituras para eles, desde quando falava dele no Antigo Testamento até chegar nele. Então o que Jesus fez? Ele explicou o contexto histórico e gramatical. Ele foi falando a respeito daquilo que deveria acontecer,
campo do pano de fundo das coisas, né? O contexto histórico, e ele foi explicando gramaticalmente as coisas como estavam escritas. Ele não inventou coisas fora das escrituras para ele. Agora pula lá para o verso 44, que está dentro da mesma narrativa, que daí ele se apresenta aos seus discípulos uma vez mais, e ele diz assim: em seguida disse. Então aqui Jesus vai falar alguma coisa. Quem interpreta gramaticalmente entende que mudou o contexto da narrativa. Agora Jesus vai falar algo. Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então quando a gente fala lei de Moisés, a gente precisa entender que aqui ele está falando do quê? Pentateuco, 5 livros da lei. Gênesis falou de mim, Êxodo falou de mim. Qual que é o terceiro? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Ele diz, olha, os 5 livros, os profetas maiores, menores e os salmos falavam a meu respeito. Jesus aqui está relembrando eles que existe uma intenção autoral por trás de cada coisa que é escrita na Escritura, e existe também um pano de fundo histórico. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos entender o quê? A mensagem, de maneira clara, de maneira extremamente entendível. Fala, pastor Fernando. Eu ia para o próximo, apesar de não estar aqui, eu ia ir, exatamente para esse. Quando ele leu todos os livros, tinha pensado nele, do Esdras, né? Podem abrir lá, o pastor já cantou a pedra. Neemias 8:8. Se você começar a leitura do capítulo 8 no começo, ele vai falar a respeito da leitura da lei, né? Então eles se estabeleceram, eles voltando do cativeiro, e agora conta o que eles faziam. Então imagine o pano de fundo histórico, vai fazer mais sentido. O que eles tinham no cativeiro? Liberdade tranquila. Eles até desfrutavam de alguma liberdade sob o governador aqui, Dario e Ciro. Eles até tinham algum tipo de liberdade, mas não era a liberdade que você tem aqui de vir na igreja e fazer como você bem entende. Eles tinham uma liberdade de culto. Mas aqui eles são possibilitados de voltar embora. E quais são as coisas que tanto Neemias quanto Esdras entendem que são fundamentais para uma vida? A palavra de Deus. Porque ela é regra de fé e de prática. Então a palavra de Deus, ela vai lhe conduzir no caminho que você deve andar, e ela vai lhe dar a capacidade de entender aquilo que você deve crer. Aí vai lá para o verso 8 que diz assim: liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Parece aqui um pouquinho do que nós chamamos de pregação expositiva. Você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. É isso que eles estavam fazendo. E é interessante de ver a reação que acontecia com eles. Diz que, se você depois continuar lendo, muitos deles chegavam a chorar, porque eles estavam longe da palavra de Deus já fazia um bom tempo. Então, qual a ideia aqui? A palavra de Deus é nosso guia seguro. Certo? Então, vamos pular agora para o número 5, que diz o seguinte. Você nota, irmãos, vocês notem que todas as coisas elas são meio que interligadas e são pequenas explanações maiores do que nós sabemos. A Bíblia é inspirada por Deus, porque ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, e por ela ser inerrante, você pode confiar nela para a sua regra de fé e de prática. E o que nós estamos fazendo aqui é desdobrar melhor isso para você ficar bem gravado. Então o número 5 diz o seguinte: cremos que a nossa plena persuasão e certeza quanto à sua verdade infalível e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo,
que pela palavra e com a palavra testifica aos nossos corações. Fez sentido? Não consegui entender, está muito filosófico. Está simples, né, irmãos? O que aqui no número 5 quer dizer é o seguinte: qualquer pessoa é capaz de entender, desde que ela não tenha um problema mental, o que a Bíblia quer dizer. Você consegue explicar o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, da queda. Você consegue explicar João 3,16, Deus enviou ao mundo seu Filho. Você consegue. Tudo isso é entendível, gramaticalmente falando. Mas aquilo descer ao coração, passar do intelecto para o coração, é uma obra sobrenatural. Por isso que muitas vezes quando você fala para uma pessoa, não é que a pessoa não entendeu, ela é capaz de entender. E essa é a nossa tarefa, irmãos. Falar de maneira clara a verdade de Deus. Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Por que ele enviou o seu Filho dessa forma? Porque todos pecarem e carecem da glória de Deus. É difícil de entender? Não. Não é. Uma criança aí com 3 para 4 aninhos, eu acho que já começa a entender. Dessa forma. Agora, acreditar nisso de forma a você dizer assim, é meu. É uma obra sobrenatural. Então é isso que nós dizemos, que a nossa persuasão, a nossa convicção da verdade ser infalível, de vir de Deus, é uma operação interna. Isso não quer dizer que não precisa ser entendido. Né? Nós cremos e logo confessamos. Mas é importante eu frisar isso. Então, quando muitas vezes nós achamos que uma pessoa não está entendendo intelectualmente, o problema dela não é de intelecto, mas é de volição. O que é volição? Vontade. Um coração duro que não quer, quando de repente a graça irresistível vem e troca aquele coração duro de pedra por um coração que crê. Isso é uma obra que só Deus faz. Mas entender a respeito disso não é difícil. Vamos ler alguns textos? Vá lá para João capítulo 16. Alguém sabe do apelido que o Evangelho de João frequentemente é chamado? O que mais se vê no Evangelho de João? Nenhum chutinho? Por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós vimos que ele foi direcionado a quem? Não envergonhe o pastor Fernando. Na maioria aos judeus, na ideia de judaísmo, para falar que o rei chegou, né? O Messias prometido é Jesus. João, ele fala com uma intenção autoral também. Entender a intenção autoral é como você poder entender o que você começa a ler, começa a fazer sentido. É mais ou menos assim, quando você começa a falar de uma dieta, qual é a intenção autoral? Depende, se eu quero que você fique melhor de saúde, a intenção autoral que eu vou falar é que você fique melhor de saúde, então eu vou lhe dar dicas alimentares. Não faz sentido? Dizer só assim, começa a comer bolacha Maria. Agora você diz assim, olha, eu estou preocupado com a sua saúde, é melhor você começar a comer mais verduras. E aí você sabe que aquilo que vai vir é proveniente da intenção autoral. Fez sentido? Aí a ideia de quando você ler a Bíblia, de acordo com os livros, e os livros têm uma intenção do autor. João, quando ele escreve, ele faz questão de mostrar o quê? A divindade de Cristo. Jesus é Deus. Ele é cristológico. Ele mostra do começo ao fim que Jesus não é uma criatura. Ele é Deus. Aquele que estava no princípio com Deus, e ele era Deus. E o Verbo se fez carne, e ele habitou entre os homens. Então, quando você entende que João tem essa intenção, você saboreia melhor o banquete da palavra de Deus. Então, capítulo 16, versos 13 e 14, ele diz assim: Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade,
Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Verso 14. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos a respeito da obra do Espírito Santo. Então o que Jesus está dizendo aqui, para a gente não ler o contexto inteiro, é o seguinte: o Espírito Santo vai trazer convencimento a respeito da mensagem que vocês estão escutando. E quando vocês escutarem essa mensagem, vocês terão uma persuasão interna. Vocês vão ter certeza de que essa verdade é infalível. E a partir disso, vocês vão viver diferentes. É isso que João está querendo nos dizer aqui. Agora pule lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulos 2, de 10 a 14. Aqui é interessante que se nós pegássemos o contexto desse texto, talvez você já tenha pensado nele, como eu já pensei a respeito, de um entendimento fora de contexto. O verso 9 diz assim: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Um versículo lindo, né? Lindo. Quantas vezes as pessoas já associaram esse versículo ao céu, ao paraíso? Porque parece fora de contexto. Aí vem o verso 10 que diz assim: mas foi a nós que Deus, que é o que nós queremos, foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Verso 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, agora o ponto alto, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o crente, ele consegue entender as coisas de uma perspectiva bíblica e espiritual. Então, quando você vai lá e fala que Adão existiu, ele desobedeceu a Deus e ele pecou, e porque ele pecou, uma maldição entrou no mundo e passou a toda a humanidade, isso parece crível ou parece loucura para vocês? Ainda bem que ninguém falou loucura, ficaram com medo, né? Para nós é crível, porque nós temos o Espírito habitando dentro de nós. E o Espírito de Deus traz convicção a essas verdades históricas. Mas se você falar para alguém que não tem o Espírito de Deus, em outras palavras, um descrente, ele vai dizer que Adão e Eva são mitos. Que o próprio Jesus Cristo, não sei se ele existiu. Muitas pessoas pensam assim. Então, quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é entender o Evangelho, crer em Cristo e a partir disso você viver à luz disso. Você começa a olhar as coisas e você não apenas olha se devo ou não devo fazer, mas isso honra ou não honra a Deus. Quando você vai olhar sob uma perspectiva dessas o lazer, você não apenas mais olha se eu não devo usar saia curta, você olha se eu devo estar com um estilo de vida que não honra a Deus. Essa é a ideia do que o apóstolo Paulo aqui fala na segunda carta, nesse texto aqui que a gente lê. Agora vamos pular para o próximo, 1 de João 2,20. Primeira carta de João 2,20. Interessante aqui que enquanto o evangelho de João, eu falei que ele quer ensinar o quê? A divindade de Cristo.
A primeira carta de João, sabe o que ela quer ensinar? A humanidade de Cristo. João começa no começo do Evangelho falando a respeito do Verbo. E agora na carta ele começa dizendo aquele que nós vimos, aquele que nós tocamos, aquele que nós escutamos. Porque existia dentro da igreja cristã, dentro desse período da igreja cristã, pessoas que não acreditavam na divindade e pessoas que não acreditavam na humanidade. Existiam pessoas que diziam que Jesus não tinha vindo em carne, que ele era apenas um espírito, ele parecia carne. Então João diz, olha, o que nós vimos e o que nós apalpamos. Nós apalpamos. Ele fala isso. Então o verso 2:20 diz assim, mas vocês não são assim. Ele está dizendo o quê? Aqueles que se desviam. Ele está dizendo que aqueles que abandonam a fé é porque nunca creram de verdade. Aí ele diz assim, mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção e todos conhecem a verdade. Qual o problema com um texto desse, de interpretar fora de contexto? Parece que existe um tipo de poder místico que vem sobre a nossa vida e nós conhecemos a verdade, não parece? Não é assim. Se você pegar esse texto e dizer assim, vocês não são assim, pois o Santo lhes deu uma unção e todos conhecem a verdade. Aí a gente diz assim, mas a Bíblia fala com frequência para nós nos alimentarmos, para nós sermos maduros na fé, para nós não sermos como criancinhas levadas de um lado para o outro. Aí a gente diz, então o que eu tenho que fazer? Contexto. O que João está dizendo aqui é que o crente, quando ele crê de verdade e o Espírito habita nele, ele começa a conseguir discernir o que é erro do que não é. E ele faz isso de maneira mística? Não. Ele faz isso baseado na palavra de Deus. João Calvino, que foi considerado o teólogo do Espírito Santo, ele dizia que o Espírito Santo ele não opera a parte da Bíblia. Veja bem, mas isso é heresia, porque o Espírito vai onde quer, ele não pode ser preso por ninguém, é verdade. O que João Calvino está dizendo não é que ele não possa fazer o que ele quer, mas é que a intenção do Espírito é sempre usar aquilo que ele escreveu. Nada mais lógico que isso, não é verdade? Até aqui alguma dúvida? Nenhuma? Certeza? Então vamos lá? A Bíblia é a palavra de Deus porque ela foi inspirada por Deus. Por ser inspirada por Deus, vir de Deus, ela é inerrante, infalível e é nossa regra de fé e prática. Isso? Desta forma, nós, crentes, precisamos interpretar a Bíblia com seriedade. E a forma séria de interpretar a Bíblia é no modo histórico e gramatical. Nós precisamos entender de gramática e precisamos entender de pano de fundo, o que estava acontecendo. Precisamos lembrar que todo escritor bíblico tem uma intenção. Assim como você tem uma intenção quando você manda uma mensagem de WhatsApp. Você não manda uma mensagem do WhatsApp dizendo assim, traz o almoço. E a pessoa que ler, ela vai dizer assim, mas ele não está querendo dizer o almoço. Ele está querendo dizer aqui muito provavelmente um presente maravilhoso que eu consideraria almoço. É isso que as pessoas fazem com a Bíblia muitas vezes. A Bíblia é clara. O que o autor quer dizer, ele diz. Isso não quer dizer que alguns textos, por causa do que, como o pastor Fernando já nos ensinou, do abismo que existe entre nossa cultura e a cultura do Novo Testamento ou até do Antigo, você não precise estudo para conseguir transpor. Realmente precisa. Inclusive a maneira de falar muitas vezes, né? Nós temos gírias aqui no Rio Grande do Sul que se você falar no Nordeste, eles não vão entender. E isso acontece nas Escrituras. Então, 6, dá para a gente correr. Diz assim, cremos que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, a fé e a vida, está necessariamente quer dizer que não se encontra fora. É necessário que você vá até lá. Contido na Santa Escritura, e nada em tempo algum se acrescentará, quer por revelação ou por tradição de homens.
Exatamente aquilo que nós aprendemos na pregação de domingo e do que nós temos falado. O que esse número 6 está dizendo é o seguinte: a Bíblia está o quê? Completa. A Bíblia é suficiente. É isso que você tem que entender. Ah, mas a Bíblia contém tudo o que eu preciso a respeito de todas as coisas necessárias para a própria glória de Deus, para a salvação do homem, fé e vida? Sim, está lá. E nós já falamos aqui a respeito disso. Mas a Bíblia fala a respeito de qual emprego eu devo ter? A Bíblia não fala se você deve escolher ser jardineiro ou engenheiro, mas ela lhe dá princípios. Se para ser jardineiro você vai ter que faltar a quarta noite, e para ser engenheiro você tem a quarta noite livre, talvez seja um critério que você pode avaliar. Ah, mas pastor, então é proibido. Não é isso, queridos. Esses são critérios que nós precisamos colocar na balança. Para eu ser engenheiro, eu vou ter que mentir nos projetos estruturais de uma casa? Esse é um bom direcionamento, porque Deus é um Deus de mentira ou de verdade, de acordo com o que nós temos visto? De verdade. Então, se o seu emprego, seja ele qual for, lhe levar a mentir, avalie. Ah, mas a culpa é do emprego? Claro que não. A culpa, quem faz a mentira somos nós. Nós somos os propagadores. Mas existem meios que nos impulsionam ainda mais, nos dão potencialidade. Então, se esse emprego que você tem, ele lhe distancia de um aprendizado da palavra de Deus, por exemplo, o meu emprego me tira tempo que eu não tenho tempo nem para ler. Avalie. Ah, mas isso é temporário. Ok. Vocês entendem que existem vários desdobramentos que não são pecaminosos em si. Ah, então, pastor, quer dizer que ter um emprego que me tira todo o tempo é pecado? Não foi isso que eu disse. Mas estou dizendo que talvez, ao invés de ganhar 15 mil num emprego que lhe tira todo o tempo, ganhar 5 mil e ter tempo para Deus, talvez seja a escolha certa. Ah, mas isso é fácil de falar? Claro que não é fácil. Mas você tem que avaliar as coisas da perspectiva da Escritura. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Acumulei tesouros na terra de montão, mas esses tesouros não têm valor nenhum celestialmente. Então, irmãos, existem coisas aqui que elas não são pecado em si, mas elas podem se tornar pecado. Ah, trabalhar de dia ou trabalhar de noite? Depende. Às vezes você não vai ter um emprego de dia, precisa pegar o de noite. Mas ore a Deus e trabalhe de forma a você ser cheio da palavra de Deus para que você consiga esclarecer essas coisas. Texto clássico a respeito disso. Pule lá para a segunda carta de Timóteo. E é interessante que foi colocado o verso 15 aqui junto, porque normalmente o que a gente decora é o 16, né? Não é verdade? Que o 16 é o mais conhecido, digamos assim. Mas é interessante de ver que o verso 15, ele não está ali porque caiu de paraquedas. Ele tem uma intenção. O apóstolo, quando ele escreve isso, ele tem uma intenção autoral. E ele diz assim no verso 15: desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Para quem Paulo está falando aqui? Timóteo, né? Não sabia o nome de Epafroditos, não tinham caído. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, sua mãe e sua avó lhe ensinaram desde cedo a palavra de Deus. E esse ensino desde cedo lhe proporcionou a capacidade de discernir coisas boas de ruins, de entender aquilo que é a salvação por meio do Evangelho, e isso não para aí, tem expansão para a vida. E aí ele diz no verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A NVT ela deixa
praticamente uma aplicação, né? Na NAA você vai ler, está um pouco menos direto pela escolha das palavras da tradução. E aí o verso 17 diz: Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Deus usa o quê? Deus a usa. Deus a usa o quê? A palavra. Isso aqui é interpretação gramatical. Deus a usa. Aí você pega fora do contexto e aí uma pessoa diz assim: olha, essa irmã aqui, ela tem o dom de revelação. E o verso 17 da segunda carta de Timóteo diz que Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Quem não lê a Bíblia, cai ou não cai? Claro que cai, porque encaixa. Poxa vida, eu estou com uma irmã aqui e a irmã diz que interpreta sonhos, ela fala, ela diz para mim que eu tive uma dor de barriga o mês passado e eu tive mesmo. Bem provável, né? Ainda mais for homem. E aí, o que acontece? Ele solta esse versículozão chave aqui. E a Bíblia diz, né? Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Diz, nossa, vem de Deus mesmo. Vem de Deus mesmo, olha só. Isso lá naquela igreja. E como é que é a sua igreja? Eles só usam a Bíblia. Assim. Assim. Então o ponto é que nós precisamos ter todas essas regrinhas do que nós estamos falando, gramática e historicamente. Agora vamos pular para o segundo texto aqui. Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. E vocês notem, meus irmãos, que quando eu falo aqui, eu não falo com um tom de deboche. Eu falo com um tom que muitas pessoas sinceras cairiam nisso e muitas vezes nem achariam que estão errados. Vocês percebem que o negócio é muito mais perigoso e profundo? Porque se ela é incentivada a fazer esse tipo de leitura da Bíblia, você já pensou? Aonde ela pode parar? Aí ela pega o texto lá de Coríntios que nós lemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e aí ela vai fazendo uma miscelânea. Aí ela vai fazendo uma miscelânea daquilo que ela crê e daquilo que ela pratica. E ela não tem regras, ela não tem freios. Por quê? Porque ela vai fazendo malabarismo com o texto. Então Gálatas 1, 8 e 9, e eu acho que nós já lemos até semana passada esse texto, diz o seguinte: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, o mesmo anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse, como se Paulo dissesse assim: não entendeu? Eu vou falar de novo, porque isso aqui é importante. Repito o que disse: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. E aí, num contexto amplo, o que são boas novas? Boas novas são notícias de que você vai prosperar, de que você vai conseguir tanto o emprego dos seus sonhos, o casamento da Disney, você vai ter riqueza em abundância. Por quê? Porque está dizendo que você merece boas novas. Está entendendo o perigo? E isso é exatamente o que as igrejas que têm a teologia da prosperidade fazem. Elas pegam textos da Bíblia e elas vão jogando. E quem não gostaria de escutar que vai ter um carro novo? Mas isso é pecado? É claro que não. É claro que não. Prosperidade não é pecado. O problema é quando nós pegamos a prosperidade e colocamos ela como centro. E aqui nós estamos falando de interpretação correta das Escrituras. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a mensagem é única, ela é entendível, ela tem uma intenção autoral, é que Cristo veio ao mundo morrer por pecadores. Essa é a mensagem. Mas Cristo veio ao mundo olha, não é bem assim. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém deturpar isso, seja quem for, não entre nessa. Como nós crentes fazemos isso, irmãos? Como? Conhecendo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, qual é o problema? Esse texto é usado fora de contexto. Ele não está dizendo a respeito da política. Certo? Mas então a verdade na política não é a verdade de Deus? Claro que é. Mas texto fora de contexto vira pretexto. Então, quando nós escutamos as pessoas falando com frequência, e é um versículo maravilhoso, conhecereis a verdade e ela vos libertará,
ela vos libertará. Nós não estamos falando a respeito de esquerda e direita. Isso é importante que nós crentes saibamos. Está falando de salvação eterna e de legalismo e de obras. Está falando a respeito de Cristo e de quem não crê em Cristo. Ah, mas então quer dizer que nós não podemos aplicar isso na política? Até você pode, mas tenha cuidado, porque essa não é a intenção autoral daquele que escreveu. Quando João escreve isso, ele não tem essa intenção. Vamos adiante? Acho que vai dar para a gente... Acho que vamos parar no 6, eu acho. Então, o 6 diz assim, parte 2 do 6. Sendo a Bíblia a perfeita palavra de Deus, ela é suficiente para a conduta e doutrina cristã, não sendo necessárias novas revelações para a igreja do Senhor Jesus. O que quer se dizer com isso? A Bíblia já está pronta? Sim. Ela já tem o que nós precisamos? Já tem. Então, se alguém vier com mensagens novas, mesmo que seja um anjo, o que nós devemos fazer? Vai embora. Seja maldito. Abra lá sua Bíblia no finalzinho aí em Apocalipse 22. 18 e 19. Falei 7, mas eram 6 mesmo, né? Não eram 7. 7 pontos aqui. Esse é o 7, tá ali no 6 então. Então, tomei uma rasteira ali do slide, mas tá bom. Bom que os irmãos estão atentos. Eu só não vou dizer que era pegadinha porque não era, mas os irmãos estão atentos. Então diz assim o verso 18 e 19. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro, se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro da profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas nesse livro. Parece uma advertência pesada ou tranquila? Não, olha, não vamos pregar sobre inferno, não vamos falar sobre arrependimento, isso leva as pessoas para longe da igreja. Uma vez eu perguntei para um pastor por que não pregava a respeito dessas coisas, das coisas duras da Bíblia, né? Porque inferno, arrependimento, pecado são coisas duras, não são? São duras. E ele disse assim, porque o dia a dia das pessoas já é muito pesado. Se quando elas vierem aqui, elas não tiverem uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, vai ficar pior ainda. Eu achei uma maravilha aquilo quando ele falou. Eu disse, nossa, para você ver, mal instruído nas escrituras. Porque aparentemente parece bondade você dizer isso, né? É mais ou menos dizer assim, a pessoa ela já caminhou 10 quadras. Aí ela chega até você e você fala, caminha mais 2. Não, você vai fazer o quê? Senta aqui que eu vou te trazer uma água geladinha, você vai descansar. É isso que parece que seria o ideal. Mas qual é o problema? O problema é que não é nós que definimos o que deve ou não ser dito. E graças a Deus por isso. Porque se fosse assim, nós com frequência retiraríamos coisas dos textos. Não foi o que o pastor Fernando falou no domingo? Olha, nós vamos chegar em textos como esse difíceis, mas quando nós expomos a Bíblia, nós não podemos pular. E é exatamente isso que acontece. Queridos, a Bíblia ela é completa. E o autor dela, que é inerrante, que ele é infalível, ele escreveu por algum motivo. Qual é o motivo? Nós lemos aqui para nossa instrução, para nossa correção. Não é verdade? Então, fica claro que as Sagradas Escrituras, de acordo com o que nós confessamos na nossa igreja, não é de importância pequena. Aqui reside a linha que vai definir aquilo que você crê ou não. Porque crentes com teologia, doutrina fraca sobre as Escrituras, vão ser crentes com uma vida fraca. Porque se você pegar a Escritura e fazer um malabarismo, as coisas do dia a dia vão ser assim também. Mas não é bem assim, não é verdade? Quando você fala que mentira é pecado,
Ah, mas não é bem assim. A Escritura diz que é. Agora, se você não tem uma firmeza na Escritura, você compra essa ideia. Realmente, é melhor uma mentirinha que traga um sorriso do que uma verdade que traga uma lágrima. Eu nunca escutou essa frasinha linda, né? Terrível! Essa frase vem direto do inferno. Porque Deus é um Deus da verdade. Então, para finalizar aqui, irmãos, eu acho que vai dar tempo, algumas coisas que nós rejeitamos a respeito da doutrina da Escritura. O acréscimo católico dos livros apócrifos ao cânon da Bíblia. Nós já tivemos até estudo aqui dos jovens teólogos, né? Bem como sua aceitação da tradição humana e do Papa como autoridades iguais da Bíblia. O que é isso? É assim. Então vamos tirar a palavra Papa e vamos colocar a palavra Pastor Fernando. Pastor Fernando chega aqui e diz assim: eu determino que a partir de amanhã vocês tragam 25% à casa do tesouro, porque se vocês não trouxerem esses 25%, vocês vão ter as suas colheitas, que em outras palavras são as suas vidas amaldiçoadas. Que a gente diz assim, isso aí não está na Bíblia não. Pode ser o pastor Fernando, pode ser quem for, nós não vamos seguir isso daí. Por quê? Porque nossa única regra de fé e prática é a Escritura, sola Escritura. Esse foi o lema da Reforma Protestante. Enquanto na Igreja Católica, o Papa, ele fala, é verdade que ele não escreve muito, ele não escreve as encíclicas inserindo na Bíblia, mas ele tem poder para isso. Talvez ele não faça por alguma questão política, porque ele sabe o problema vai se enfiar, mas a questão é a seguinte: o que ele fala tem poder igual ao da Bíblia, ao que nós chamamos de autoridade. Nós rejeitamos isso. As teologias liberal e neo-ortodoxa que rejeitam a inspiração e a inerrância das Escrituras. O que é isso? São aquelas pessoas que dizem que são cristãs, somos crentes, mas os milagres não existiram. Isso daí a gente tem que contar de uma outra forma, porque a gente sabe. Estamos em pleno, já escutou? Estamos em pleno século XXI. Você nunca escutou isso? Quando você escuta uma pessoa falando assim, tem esse cheiro aqui de liberalismo e neo-ortodoxia. Porque ela está querendo dizer assim, em pleno século XXI, vamos dizer que um homem andou sobre as águas. O que é isso? Nós rejeitamos isso. Por quê? Porque não é porque nós não entendemos completamente que isso não possa ter acontecido. Como sabemos disso? Porque a Bíblia diz. E a Bíblia é um relato histórico de pessoas reais, pessoas que testemunharam. É a mesma coisa que eu falasse para você que o Inter é campeão do mundo. Ninguém acreditaria. Mas tem testemunhas, infelizmente. Não tem como negar, certo? A mesma coisa é para a Bíblia. Por que vale para uma coisa e não vale para outra? Porque as pessoas não estão dispostas a aceitar. O neo-evangelicalismo. Neo vem de novo, evangelicalismo vem a ideia de cheiro de evangélico, mas que não é evangélico no sentido bíblico, que admite erros na Bíblia, especialmente nas áreas da ciência e história. O que é isso? É assim, ele até crê em Deus, mas quando a ciência aparece, sabe quem que se torna Deus para ele? O cientista. E aí ele diz assim, se a ciência diz, a Bíblia deve estar errada. Seguindo. As seitas como os adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, mórmons e espíritas. Adventista é seita. Ah, eu tenho um irmão adventista. Adventista é seita. Pois reverenciam outros escritos além da Bíblia, aos quais cedem autoridade igual ou superiores às Escrituras. O adventista tem profetas que têm um valor tão ou maior do que a Bíblia. Eu costumo ver com frequência, quando eu falo a respeito de algum adventista, a ideia da profetisa da Ellen White é mais forte do que os escritos do apóstolo Paulo. Rejeitamos qualquer tentativa de se contextualizar as Escrituras em que elas sejam subordinadas aos costumes ou crenças de alguma cultura. O que é isso? É o seguinte, você é obrigado a aceitar pastora, porque isso faz parte da cultura. Nós não estamos subordinados à cultura. Nós estamos subordinados à palavra de Deus, que é viva, permanente e eterna. Então,
esses desdobramentos a respeito de várias coisinhas do nosso dia, em última análise, ela agride o quê? A inspiração bíblica. A inerrância das Escrituras, porque ela vai dizer assim, a Bíblia foi escrita num contexto machista. Aí você diz, então você está querendo dizer que nem tudo na Bíblia é palavra de Deus? Não, não é. Você vê que a pessoa não sabe explicar, mas o que ela está querendo dizer é isso. É a inerrância. E por fim, irmãos, rejeitamos qualquer tentativa de se estabelecer uma versão das Escrituras como sendo a única aceita pela igreja. Isso é bem interessante. Existem várias versões. NAA, existe também a ARA, a ARC, existe agora NVT, NVI. O que é inerrante e que nós devemos sempre estar submissos? A Escritura no original. O que nós temos hoje, sim, são traduções fiéis ao original, mas nós não devemos defender isso a ponto de morrermos por isso. Por exemplo, o irmão vem com a NVI, e aí você diz assim, esse aí não é crente, está com a NVI. Certo? Tem uma versão da Bíblia que realmente são duvidosas, mas quando eu estou dizendo aqui de traduções do original, certo? Então nós não temos uma Bíblia que nós dizemos assim, olha, você é obrigado a ter essa. Mas o que nós dizemos é, por exemplo, a NAA é a melhor tradução da Bíblia, sem dúvida. Por quê? A ARA, na minha opinião, era a mais traduzida e a mais usada, mas a NAA trouxe um pouquinho mais de modernização. Me entenda certo essa palavra para não entender que eu estou falando bobagem. No sentido de que algumas palavras eles facilitaram, certo? E quando nós dizemos isso, você tem que entender que uma tradução, a tradução ela parte do original, e uma palavra no original ela tem algumas possibilidades, certo? Então, quando nós falamos isso, você precisa lembrar que dependeu de uma pessoa que traduziu, e que essa pessoa que traduziu ela não é infalível, ela não é inerrante, a pessoa que traduziu. Quem é inerrante é a Escritura. Então, muitas vezes é bom você comparar versões para avaliar a respeito disso. Alguém quer colocar alguma coisa, irmãos? Conseguimos correr aí para fechar esse capítulo 2? Não sei se o pastor Fernando quer falar alguma coisa. Certo. Certo. Uhum. Deixa eu pegar o texto aqui. Então, uma boa pergunta. Nem sempre profecia é só predição de futuro. Em Apocalipse tem uma boa força nisso, de serem cumprimentos futuros, porque nós sabemos que Apocalipse tem futuro. Mas eu creio que quando o apóstolo João aqui está falando, ele está dizendo, na NAA ele vai trazer um pouquinho diferente, ele fala assim, do livro desta profecia. Do que? De tudo aquilo que ele está falando a respeito das coisas que vão acontecer, mas também vale para a Escritura como um todo. Ele não se restringe aqui. A ideia que João está falando, João vem falando a respeito de várias coisas que vão acontecer, né? E aí, muito provavelmente, qual a ideia aqui? Coisas que não aconteceram ainda são fáceis de ser inseridas, né? Enxertadas, colocar coisas a mais. No contexto imediato, eu creio que o apóstolo João está falando de Apocalipse. Esse é o contexto imediato. Mas isso, num contexto geral, vale para as Escrituras, porque é uma verdade que nós vemos nas Escrituras. Certo? Então eu diria assim, contexto imediato, sim, Apocalipse. As coisas que João vem narrando que vão acontecer, que Deus vai mandar juízo, que vão existir 1000 anos, tudo mais. Mas eu acredito que nós não precisamos dizer que não faz parte da Bíblia como um todo, porque a Bíblia mostra claramente que ela é a palavra de Deus. Então, neste sentido, João fala do livro dessa profecia. Mas aí, quando nós vamos para a segunda carta de Timóteo, ele diz que o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção. Então, João está dizendo, não vale para o resto da Bíblia?
Não, João está dizendo a respeito do que ele escreveu, e nós sabemos que outros escritos nos dão a força para a Bíblia como um todo. Tá bem? Oremos? Santo Deus, obrigado. Quando nós falamos a respeito da Tua palavra, nós realmente nos colocamos com temor e tremor, porque o nosso desejo é não colocar nada mais do que o Senhor tinha intenção. Nos ajuda a lembrar que toda Escritura, toda a Tua palavra vem de Ti, é útil para nos ensinar, mas nos ajuda a lembrar também da importância de aprendermos gramática, da importância de sabermos o contexto histórico, e que o Senhor nos ajude a dia sermos cada vez mais despertados para isso, desafiados para isso. Nos ajuda a que possamos uns aos outros nos incentivar a entender o texto bíblico e aplicá-lo às nossas vidas. Não nos deixa sermos como bebezinhos que são facilmente enganados por causa de um erro de interpretação. Que o Senhor seja honrado por meio de todas essas coisas. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. É domingo, queridos.